pilotos até se acostumaram. Quem só os vê em ação assim, pela TV, pensa que é fácil dirigir, que não existe esforço algum. Afinal, quem corre é o carro, certo? Eu diria que uma pessoa normal não consegue dar 2 voltas num carro de Fórmula 1 de verdade, tá? Então, imagina só fazer 2 horas de corrida. Não se trata de exagero, não. A preparação física de um piloto de Fórmula 1 é extenuante, tão dura quanto a de outros esportes de elite. Eles correm, pedalam, treinam pesado. Só quem está em plena forma consegue suportar a rotina da categoria. Numa corrida, por exemplo, o coração dos pilotos gira em alta intensidade, entre 160 e 200 batimentos por minuto, como o de um jogador numa partida de futebol. Em dias de tempo quente, os pilotos desidratam muito, perdendo até 3 kg de peso numa única corrida. Por isso, ninguém pode estar fora de forma. Hoje, em média, os pilotos pesam cerca de 65 quilos e possuem um percentual de gordura corporal baixíssimo, na casa dos 7%, equivalente ao de maratonistas. Qualquer quilinho a mais prejudica o desempenho. Quanto mais peso tiver o piloto, pior é para o equilíbrio do carro. Apesar de magrinhos, eles necessitam de muita força física para suportar algumas situações de corrida. Os pilotos malham bastante, e não só do jeito que estamos acostumados. O problema é que, muitas vezes, os equipamentos comuns de uma academia não são suficientes para reproduzir os esforços que eles fazem aqui na pista. Aí é preciso improvisar. A Ferrari, então, começou a trabalhar com essa geringonça, que depois outras equipes e preparadores físicos copiaram. Parece um brinquedo que mistura aparelho de musculação, carro e videogame. Só que quem senta ali não se diverte, sofre. Pesos ficam acoplados ao capacete e à direção. Os pilotos seguem o traçado na tela, fazendo força a cada movimento e exercitando os músculos das mãos, braços e do pescoço, essenciais para quem pilota. My torture machine. Eu sempre digo que isso é uma máquina de tortura, brinca Nico Rosberg, da Mercedes. O volante de um Fórmula 1 não é tão leve como uma direção hidráulica de carros convencionais. Conduzi-lo por quase 2 horas é uma tarefa que castiga a musculatura. Isso é mais ou menos 5, 7 quilos que você tem que deslocar com tua mão. Para uma pessoa comum, seria um esforço bem razoável, você não conseguiria passar aí de, sei lá, 20, 30 minutos fazendo esse esforço que você tem. Com o pescoço, a situação é mais dramática por causa da ação da força da gravidade. Ao frear para entrar numa curva, por exemplo, o carro vai para um lado e a cabeça do piloto é arremessada para o outro. Os músculos do pescoço e do ombro precisam sustentar esse peso, que não é pequeno. A gente está falando de mais ou menos de 35, 40 quilos ali na cabeça, nesse momento ali de estar fazendo essas curvas. E isso repetido aí 70 vezes, em 70 voltas. E o pior é que eles têm que dar conta de todas essas demandas físicas sem deixar de raciocinar rápido. Precisam pensar no combustível, nos pneus, em detalhes técnicos do carro e na ação dos adversários. E é muito fácil você, quando faz força, perder o foco, perder a concentração, perder o equilíbrio, perder o reflexo. Então você tem que conseguir fazer muita força sem perder nada disso. Treinar para simular situações assim também exige criatividade. Rosberg, por exemplo, usa algumas técnicas bem inusitadas. Nesse exercício, o preparador físico arremessa bolinhas de tênis na parede e ele precisa agarrá-las, estimulando os reflexos. Depois, em posição de flexão, fazendo força nos braços, ele trabalha com jogos de memória. E assim, mente e corpo vão sendo lapidados para estarem sempre em sintonia. Você tem que estar muito bem, com um suporte muito bom físico, né, para poder estar atento a todas essas coisas e poder reagir da maneira correta. Não dá para negar, eles são atletas e dos bons, máquinas tão complexas quanto os carros que pilotam.